Irmãos e irmãs, é hora de nossa liturgia da palavra. É a liturgia da palavra veiculada da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 23 de julho de 2019, terça-feira, 16ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Temos no ritual da celebração de hoje o ofício do dia, antífona da entrada. É Deus quem me ajuda, é o Senhor que defende a minha vida. Senhor, de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Salmo 53, versículo 6. Oração do dia. Ó Deus, sede generoso com vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículos de 21 em diante até o capítulo 15, versículo 1. Naqueles dias, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o salmo retirado do livro do Êxodo, capítulo 15, versículos de 8 a 9, 10, 12, 17, e o refrão:
versículo 1a. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao soprar a vossa ira, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha. E imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito: hei de segui-los e alcançá-los. Repartirei seus despojos e minha alma saciarei. Arrancarei de minha espada e minha mão os matará. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu. Afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Estendestes vossa mão e a terra os devorou. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Proclamação do Santo Evangelho. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículo 23. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mão, eis minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada. Eis a minha mãe. Mateus 12,
versículos de 46 a 50. Neste evangelho, enquanto Jesus ensina no interior de uma casa cercada pela multidão, seus familiares estão à sua procura do lado de fora. São os mesmos parentes que entendiam como loucura, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 21, o comportamento de um carpinteiro que se mudava em pregador. A resposta de Jesus incomoda quando ele aponta para os ouvintes e afirma: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. O antigo preconceito contra a Mãe de Deus cita esta passagem para depreciá-la e assim demonstra a dificuldade em avaliar a missão de Maria nos desígnios de Deus. Teria alguém chegado a fazer a vontade do Pai em grau mais elevado que Maria de Nazaré? É uma pergunta boa para a gente refletir. Teria alguém chegado a fazer a vontade do Pai em grau mais elevado que Maria de Nazaré? Para uma justa avaliação, talvez ajude a recordar a atitude dela no momento da anunciação, conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, versículo 1, capítulo 1, versículos 26 e seguintes. O que chega até Maria pela mediação do anjo Gabriel é exatamente uma palavra, a palavra do Senhor. O que é que ela responde? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não se trata apenas de ouvir a palavra, mas de fazer dela um acontecimento existencial. Aconteça em minha vida de acordo com a palavra que me trazes. E o que acontece? O Verbo se faz carne. A palavra se encarna no íntimo da mulher escolhida para ser a mãe de Deus. Por isso, Maurice Zundel exclama: ó maravilhosa transferência! O Verbo de Deus, luz de luz, reflexo subsistente da face do Pai, na transparência sem sombra de uma alma e de uma carne completamente desapropriadas de si mesmas, expressando-se por inteiro, ilumina nossas trevas com a eterna claridade. Para Zundel, Maria é o lugar desse intercâmbio entre a divindade e a humanidade. Maria é o santuário do sagrado. Antes deste acontecimento, ela já é toda de Deus. Ela é oferecida, doada. Ela é pobre. Ela espera. Mas ela ainda ignora com que plenitude deve realizar-se nela a palavra dos cânticos. Ego dilecto meu et ad me conversio eius. Eu sou para o meu bem-amado e o seu coração se voltou para mim. E sem mais, sem dúvida, ela sabia de coração as Escrituras. Ela compreendera seu movimento secreto, a orientação crística de cada palavra, onde o sopro do Espírito consome todas as escórias da humanidade impura, a qual são confiados os gestos de Deus. Maria busca nas Escrituras uma presença. Ali ela encontra uma pessoa onde toda a esperança humana está contida. Quem não consegue entender esta frase de Jesus, eis a minha mãe, jamais entenderá a outra frase que ele pronuncia na cruz: eis a tua mãe, orai sem cessar.
é a voz do meu amado. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 8. Temos o santo do dia, que na verdade é uma santa. Dia 23 de julho, Santa Brígida. Olha, eu estou gravando este vídeo para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, mas podem divulgar livremente, porque é a ordem de Jesus Cristo: ide pelo mundo e evangelizai. Esse texto que eu vou ler, esse pequeno relato sobre a vida de Santa Brígida, é de autoria do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreveu para o site a12.com, da Rede Aparecida de Comunicação. Santa Brígida. Brígida nasceu princesa em 1303, na Suécia. Descendia de uma casa real muito piedosa, que se dedicava a construir mosteiros, igrejas e hospitais com a própria fortuna. Além de manter muitas obras de caridade para a população pobre, Brígida, desde a infância, tinha o dom das revelações divinas. Aos 18 anos, ela se casou com um nobre cristão e muito piedoso. O casal teve 8 filhos e, dentre os quais, a filha venerada como Santa Catarina, da Suécia. Era com rigor que eles cuidavam da educação religiosa e acadêmica dos filhos, sempre no caminho para a santificação em Cristo. Frequentava sempre as cortes luxuosas, mas não se corrompeu neste ambiente de riquezas. Acometido por uma doença, o marido de Brígida ingressou no mosteiro de Alvastra, onde vivia um dos seus filhos. E lá morreu em 1344. Viúva, Brígida decidiu se retirar definitivamente para a vida monástica, a fim de realizar um velho projeto de fundação de uma ordem religiosa. No mosteiro, viveu por 24 anos, trabalhando pela reforma dos costumes. Com o apoio do rei da Suécia, construiu e instaurou 78 mosteiros por toda a Europa. Santa Brígida morreu em 23 de julho de 1373, durante uma romaria à Terra Santa. Reflexão. Santa Brígida tinha uma personalidade carismática, pacífica e mística. Exemplo de mulher preocupada com os mais abandonados, Brígida não mediu esforços para construir infraestruturas de abrigo para os sofredores, usando para isso sua própria fortuna. Mesmo sendo uma princesa, ela soube comportar-se como uma verdadeira serva de Deus e nunca se apegou à sua condição de nobre. Que os cristãos mais abastados saibam oferecer aos mais pobres auxílio concreto na hora do desespero e da dor. Oração. Rezemos pedindo a intercessão de Santa Brígida. Benditos sejais, ó Deus, que concedestes a Santa Brígida a graça da firmeza da fé e das grandes iniciativas apostólicas. Dai-me ser sempre diligente e pronto para as grandes tarefas de apostolado e testemunho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Brígida, rogai por nós. Shalom Adonai. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata. Vem, Senhor. Como São Paulo disse, Maranata. A segunda vinda de Cristo para nos salvar e nos levar com Ele para a vida eterna.
El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá.